E agora vamos passar aqui a doutora Cláudia, né? Cláudia Carpeneto, né? Juíza da Terceira Vara da Justiça Federal do Trabalho, né? Que colocará a ação do trabalho seguro, movimento criado pelo desembargador Dr. Sebastião Geraldo de Oliveira, né? Visando uma ação proativa da Justiça da questão de acidentes de trabalho e doenças ocupacionais. Doutora, seja bem-vinda, né? Boa tarde a todos. Agradeço o convite, em primeiro lugar, né, feito pela instituição. Fico muito feliz de ter o Tribunal aqui Regional do Trabalho como um parceiro, porque a gente precisa disso também, tanto para fortalecer a justiça, como para fortalecer as ações de prevenção, porque a prevenção é o melhor remédio, né, em se tratando de doenças ocupacionais. Vou fazer uma pequena correção, eu trabalho na 30ª Vara do Trabalho, não é na terceira, porque a 30ª Vara do Trabalho de Porto Alegre é a vara responsável pelas ações acidentárias. Não passa nada na 30ª Vara que não seja acidente do trabalho ou doença ocupacional. Ela tem uma especialização própria. Então, tudo que for relacionado a acidente vai para a 30ª Vara do Trabalho, onde eu estou atuando há mais ou menos um ano, um pouquinho menos. No Rio Grande do Sul estou há 3, vim de São Paulo, onde atuei mais ou menos um ano também, e em São Paulo não tinha especialização, então nós atuávamos em todas as matérias, em todas as 90 varas lá da capital de São Paulo. TRT, em primeiro lugar, é um parceiro das ações sindicais, a gente precisa de ações de prevenção, porque, ao contrário do que muitos possam pensar, a ação judicial ela tem que ser a última alternativa. Eu não posso ter a justiça como uma primeira opção. Por quê? Ela vai ser, embora o colega tenha dito, e agradeço também as palavras, que nós somos uma justiça rápida, e realmente nós somos uma justiça rápida, mas nós somos uma justiça ainda não tão rápida. E cada vez o número de processos judiciais aumenta mais. Então, a gente precisa focar realmente nas ações de prevenção. Prevenção significa ter um Ministério do Trabalho e os seus auditores fiscais também bem equipados, com uma boa estrutura, ter os sindicatos, tanto os patronais a que eu refiro, quanto os dos trabalhadores, atuando em conjunto, para que a gente tenha uma empresa que trate melhor os seus funcionários, para que a gente tenha uma empresa com menos índices de doença ocupacional, porque se a empresa adoecer os seus funcionários, ela vai encarecer a sua mão de obra, ela vai encarecer o seu custo, ela vai encarecer o INSS e ela vai prejudicar, ela vai encarecer a vida daquele trabalhador. Por quê? Porque o trabalhador doente, ele é um trabalhador improdutivo. Então, até para a economia, a gente tem que pensar nisso. Então, o tribunal, nesse sentido, ele está atuando em ações de prevenção, sim, embora a gente saiba que o papel do juiz é um papel de inércia, é um papel de receber, sentar no seu gabinete, receber aquele processo judicial, analisar, fazer as provas todas, julgar e extinguir o processo, conceder àquela pessoa aquele direito que ela tem. Só que isso não é a melhor solução. Na 30ª Vara do Trabalho de Porto Alegre, nós temos hoje cerca de 3.000 processos ajuizados por ano, só de acidente, só em Porto Alegre. Isso fora todas as outras ações. No interior do estado não existe especialização. Então, em Porto Alegre, são 3.000 processos por ano. Destes 3.000 processos, seguramente a metade deles, ou um pouco mais, pelo estatístico que eu tenho feito sozinha, particularmente com os meus processos, metade ou mais é LER. Então, a outra metade nós temos aí dano psiquiátrico, nós temos dano auditivo, nós temos várias outras questões, acidentes típicos, né, queda de trabalhador, morte. Mas a LER, ela ocupa pelo menos a metade do meu tempo, é com a LER. Então, a gente precisa realmente ter ações mais efetivas de prevenção. O que o grupo do Trabalho Seguro, é um programa Trabalho Seguro, que foi feito pelo Tribunal Superior do Trabalho, junto com todos os TRTs de todas as 24 regiões. Ele tem feito ações preventivas, ações multidisciplinares, ou seja, com
iniciativa juntamente do Ministério do Trabalho, do Ministério Público do Trabalho, do INSS, de sindicatos de empregados e empregadores, para fazer, primeiro, organizar dados estatísticos únicos no país inteiro. Porque a gente precisa ter um dado estatístico que diga a quantidade de acidentes e de doenças que nós temos no Brasil. Se nós não tivermos dado estatístico, a gente não consegue prevenir. Nós não conseguimos fazer ações junto às empresas, ações junto às entidades privadas para poder fazer essa prevenção. E aí o Grupo Trabalho Seguro faz palestras, ele faz cursos, inclusive, para que os profissionais fiquem qualificados para poder exercer as suas funções. Ele atua junto aos tribunais, ele atua junto a escolas, ele atua junto a empresas, ele atua junto a sindicatos, buscando, primeiro, elaborar um dado estatístico, realizar ações sociais de prevenção, porque se nada disso der certo, depois o processo vai cair, uma ação judicial na mão do juiz do trabalho. E aí ela vai ser a solução quando a gente já vai ter um funcionário doente, nós já vamos ter um profissional que não está capacitado, porque ele está improdutivo, ele pessoalmente vai se sentir lesado, ele pessoalmente vai se sentir talvez um peso para a sociedade, porque ele não vai conseguir realizar as atividades do dia a dia. A LER ela é muito grave em termos de sintomas e de danos para o funcionário, né? Normalmente aquele trabalhador ele é aposentado com uma idade super baixa. Ele não consegue ter uma vida produtiva muito longa. Então, em tempos em que o INSS demanda com que a gente trabalhe cada vez mais, nós temos que contribuir 35 anos, nós temos que ter 65 anos para nos aposentarmos, ou 60 no caso de mulheres, cada vez aumentando mais. Para o sistema não entrar em colapso, os servidores, os funcionários, os trabalhadores vão ter que exercer essa atividade por muitos anos. E o adoecimento da LER faz com que esse funcionário perca essa vida produtiva. Só para dar uns dados estatísticos aqui para vocês, em 1998, o número de benefícios previdenciários concedidos pelo INSS, aí inclui auxílio doença acidentária, auxílio acidente, pensão por morte, aposentadoria por invalidez, mais ou menos 80% era relacionado à LER. E, claro, eu esqueci de fazer um pequeno conceito da LER, porque como nós não estamos mais no início das exposições, estou presumindo que um conceito inicial até já foi passado, mas a LER não necessariamente ela é ocupacional, né? Ela pode ter, hoje em dia, na vida moderna, a gente tem nosso celular, nosso smartphone, então a gente fica digitando WhatsApp e outras mensagens. Existe hoje uma doença diagnosticada que é do nosso polegar, em razão da digitação do celular. E isso gera uma incapacidade também. Gera uma incapacidade que o INSS depois paga auxílio-doença. Mas essa não é a regra. A grande regra é empregados que fiquem o dia inteiro sentados, que trabalham em frigoríficos embalando frango, cerca de 60 frangos por minuto numa jornada de 8 horas. É uma posição que é completamente anti-ergonômica, é aquela posição de fazer assim, o dia inteiro balançando o braço naquela mesma posição, altamente prejudicial. Aquele trabalhador de frigorífico, ele não sobrevive mais de 10 anos nessa função. E, normalmente, o tempo útil do trabalhador de frigorífico é ainda menor. Em seguida, ele vai se aposentar por invalidez. São trabalhadores jovens que começam a vida útil no frigorífico e se aposentam por invalidez numa idade muito tenra. E aí são muitos anos de benefício que o INSS tem que conceder, porque aquele trabalhador simplesmente não consegue mais exercer nenhum tipo de atividade. A questão do escritório, que foi o grande pulo inicial para que se fizesse a NR17, né, o trabalho de digitação, naquela época dos digitadores do Banco do Brasil, que o colega já explanou. Digitadores, também com aqueles 15 mil toques, né? Era uma tarefa que estava surgindo na época, e essa questão da digitação numa posição estática por 6 horas, por 8 horas,
também é um grande causador de LER. Nisso, eu tenho que salientar um pequeno erro na NR17, atualmente corrigido na NR36, que é a que trata do trabalho nos frigoríficos, que é a posição de trabalho. A posição de trabalho, ela não pode ser só sentado o dia inteiro, 8 horas. Ela tem que ser uma posição alternada. Eu tenho que sentar um pouco, eu tenho que levantar um pouco. Por isso, o intervalo de 10 minutos a cada 50. O empregado ele tem que ter uma pausa. A gente cansa, vocês sentados na plateia, eu sentada aqui, a gente tem que se mexer de tempos em tempos, cruzar a perna para o outro lado, virar um pouquinho para o outro lado, porque nós não podemos ficar naquela posição estática todo o tempo. O ser humano cansa. E a posição estática do braço, do ombro, da mão, ela faz com que aquele músculo também se atrofie, que aquele tendão fique tensionado. Então, a gente tem que variar. Na NR dos frigoríficos, que é a 36, esse erro foi corrigido. Posição alternada. Estive numa palestra há alguns meses atrás com o Dr. Drauzio Varela, lá que fala muito do Fantástico e tal. Eu acredito... não sei se a NR também, a impressão que eu tive não era essa, mas que se foi, que bom. Nós precisamos dessa ideia. Porque o ser humano hoje, ele é assim, ele tende a ficar inerte. Ele tende a ficar com o controle remoto, ao invés de ir até a televisão, desligar a televisão. Nós temos controle remoto no ar-condicionado, nós temos a impressora do lado da mesa, para a gente se mexer o menos possível. Então, até essa questão da impressora, vamos levantar, vamos pegar o documento na impressora longe da sala. Isso tende a ter um reflexo muito positivo em termos de ergonomia. E a questão, então, das prevenções, esse tipo de ação de prevenção, para que as pessoas tenham conhecimento de como é que deve ser o seu trabalho, ainda que eu trabalhe num computador e com um encosto de braço exatamente a 90 graus, com o teclado aqui, a minha perna a 110 graus do meu tronco, se eu ficar nessa posição por 8 horas, eu vou adoecer, ainda que ela seja ergonomicamente correta, porque eu não posso não me mexer. Aí o colega tinha falado com relação à mesmice, né, sempre do livro que o senhor sugeriu, o fazer sempre a mesma coisa, isso também tem a ver um pouco com a mudança de atividade. Para a cabeça do ser humano, para a nossa cabeça, a gente tem que ter uma alternância de tarefas. E ter uma alternância de tarefas, daqui a pouco é um dia sair do escritório, é um dia levar o meu cachorro para o escritório, é um dia fazer uma atividade diferente de interação, que nem as empresas de tecnologia fazem hoje, e elas têm índices de produtividade muito superiores àquelas empresas que ainda usam aquele sistema de divisão por tarefa, ou do escritório, que você trabalha 8 horas e vai para casa todos os dias. Essas empresas elas são altamente lucrativas e elas têm índice de adoecimento muito baixo. Um Google da vida, que deixa o funcionário levar o seu animal de estimação, ou que deixa ele dormir no meio do expediente, deixa ele jogar ping-pong no intervalo. E essas empresas, elas não têm adoecimento e elas têm produtividade nas alturas. Então, o que o trabalho seguro, ele objetiva isso, são ações de prevenção, tá? Ele busca prevenção pelas empresas, nós temos até entidades particulares participando desses grupos, temos gestores regionais aqui também no nosso tribunal, que estão fazendo ações, inclusive nas escolas, para partir de um pressuposto de uma educação desde o menor de idade, ainda em idade escolar. Quando ele ingressar na vida profissional, ele já vai ter talvez uma outra ideia do que é o mercado de trabalho, do que é um trabalho que seja saudável para ele exercer. E isso é extremamente importante, assim. Agora, difícil tentar descrever ações do judiciário como prevenção, porque não é o nosso principal papel, né? A gente tem auxílio do Ministério Público do Trabalho, do Ministério do Trabalho, mas a gente também precisa saber que se aquilo não dá certo, a ação judicial é o último caminho, mas ela é um caminho que é possível e é um caminho que está à disposição de todos também. O que o empregado ele tem que fazer quando ele adoece? Ele tem que pedir essa informação, ele tem que passar essa informação para o empregador tem que disponibilizar para ele este atendimento quando ele está doente, ele tem dever de emitir a comunicação de acidente de trabalho,
para que o funcionário consiga encaminhar o seu benefício no INSS. Encaminhando o benefício no INSS, ele vai ter aquele retorno depois do INSS, vai ter um auxílio financeiro enquanto ele estiver convalescente, e quando ele estiver curado, ele vai informar o seu empregador e vai voltar a trabalhar. O que muitas vezes as empresas não fazem? Elas não entendem a LER como uma doença ocupacional. Elas entendem que a LER tem algum outro fator, porque a empregada limpa a casa no fim de semana, então é ela que vai ter... a tarefa de limpeza dela é que vai ser responsável e não aquele trabalho que ela faz na mesma função, numa posição errada de braço. Aquilo não causa. Então, o empregador se nega a fornecer essa comunicação de acidente de trabalho. E aí, muitas vezes, o empregado não sabe o que fazer. Aí entra a ação também do sindicato, que tem também esse dever de prestar essa assistência para o trabalhador e, muitas vezes, inclusive, emitir a CAT, né? É possível que o sindicato emita essa CAT. Nada disso sendo resolvido, aí cabe ao juiz analisar essa questão, vai virar uma ação judicial, a gente vai fazer as provas necessárias, a gente vai depois sentenciar, mas é uma sentença que muitas vezes ela vem tarde, ela vem depois que o trabalhador já está doente e muitas vezes já sem uma capacidade de retornar ao trabalho. Então, a gente precisa ter o judiciário como uma última alternativa, mas também ter ele como um aliado, porque o número de ações judiciais cresce a cada dia e a gente tem interesse que isso se reduza para melhorar a saúde do trabalhador. Na 30ª vara lá, a gente tem visto que não só o número é de 3.000 processos esse ano, mas ele aumenta 40% por ano. No ano passado foi bem menos, no ano retrasado foi bem menos. Então, e esse ano nós vamos atingir praticamente a casa dos 4.000 processos. Então, a gente vê que as ações, elas, às vezes, elas não têm tido muito retorno, porque a gente tenta prevenir, mas se a gente não tiver um apoio conjunto de toda a sociedade, essa prevenção acaba sendo um pouco inócua, acaba sendo um pouco não bem aproveitada ou ela não tem sido resolvida em grande medida. Tá? A saúde do trabalhador ela não tem preço, então a gente não pode entender por um valor no preço, e nisso a ação judicial também acaba não resolvendo, porque ela vai monetarizar. Eu vou dar uma sentença se eu entender que aquela LER ela foi decorrente do trabalho, de uma postura incorreta, de um grande esforço no manuseio de uma máquina, eu vou conceder uma indenização para aquele trabalhador. Só que aquela indenização ela não vai pagar a saúde perdida, ela vai compensar, ela vai ser um alívio para ele, mas ela não vai compensar uma saúde perdida, uma mãe que muitas vezes não consegue abraçar o filho pequeno porque ela está com a musculatura do braço e com os tendões tão danificados que ela não consegue nem fazer esse movimento. Ou o trabalhador de frigorífico que tem que se aposentar com 5 anos de serviço, com 6 anos de serviço, com uma vida toda de trabalho ainda pela frente e se sentir daqui a pouco um peso para a sociedade, porque aquela empresa de carne, aquele frigorífico, simplesmente entende aquela pessoa como uma coisa que está lá para fazer aquele movimentozinho que poderia ser feito ou com uma máquina, ou com aquele trabalhador, com aquelas pausas regulares, ou 30 frangos por minuto, que não fosse 60, já ia reduzir, mas 30 frangos por minuto e não 60 faz aquele empregador perder muito dinheiro. E isso ele não quer fazer. Então, acaba que o funcionário, à custa do dinheiro do empregador, acaba tendo a sua saúde prejudicada, acaba sendo um peso para a sociedade, acaba sendo um peso para ele próprio, e a última alternativa acaba sendo o poder judiciário. Eu tinha algumas considerações breves para fazer sobre as manifestações anteriores, só para relembrar alguns aspectos. A questão do marketing da categoria do Ministério do Trabalho, acho que seria uma ótima alternativa a gente tentar melhorar isso, porque as ações são muito efetivas, elas são muitas e elas são muito efetivas, pelo que a gente vê ali na vara acidentária. E o MPT faz isso muito bem. Mas por que o Ministério do Trabalho faz isso muito bem? Nas ações de acidente e nas ações de LER? Porque eles têm, nas ações coletivas que eles ajuizam no seu trabalho, muitas vezes o valor do dano coletivo que eles conseguem oferir numa sentença é para marketing
de LER e de outras doenças ocupacionais. A gente vê, às vezes, no ônibus atrás, lembranças assim, seja de discriminação, seja de doença relacionada ao trabalho. Aquele cartaz naquele ônibus provavelmente foi pago por uma empresa que teve uma condenação judicial por alguma ação errada que ela fez, por algum dano muito grave que ela causou, e aí na condenação o juiz fixou o marketing, o pagamento dessas ações de marketing para que o MPT possa promover esse tipo de ação. Isso é uma coisa muito interessante que nós, o judiciário, também não temos. Nosso marketing é praticamente zero, os juízes são detonados diariamente, mas a gente tem umas ações muito boas. Só que a gente não pode destinar recurso do nosso orçamento, que já é limitado e vem sendo cada vez mais limitado, para essas ações de marketing, mas eu acho que seria uma brilhante jogada. Então, isso é só para destacar assim, essa questão. E também para destacar, doutor Antônio, que a NR17 ela não é uma múmia para nós. Para o judiciário, ela é um instrumento extremamente importante. E ela é muito utilizada, assim como a 36 dos frigoríficos. Ela é o parâmetro que nós temos hoje ainda. O parâmetro de ações que as empresas têm que adotar no âmbito interno, para que o empregador não adoeça, ela ainda está atualizada. Ela está muito efetiva. A gente tem, eu baseio minhas sentenças até hoje nas NRs, e os engenheiros que fazem os nossos laudos também baseiam na NR. Muitas coisas básicas de ergonomia que até hoje não são atendidas e que estavam previstas na NR 17 há muito tempo já, né? A empresa é a Estemac, a empresa do empregador que esteve lá no Fantástico, né? O que mais que eu ia colocar que eu me lembrei aqui? O marketing da categoria, já falei. E acolho a ideia da melhora da estrutura do Ministério do Trabalho. Acho realmente muito importante. Eu não sei como é que a gente está de tempo. Eu tinha só umas conclusões finais agora. Tá. Que as ações dessa do Programa Trabalho Seguro, elas precisam ser multidisciplinares, justamente porque a gente não tem competência para isso. A gente não tem competência para investigar. Nós temos competência apenas para julgar. Só que esse programa está crescendo bastante. Ano que vem, se tudo der certo, você vai conseguir trazer o desembargador Geraldo, né, Sebastião Geraldo de Oliveira, que foi quem criou o programa, porque os números eles são ainda alarmantes e a gente está tentando reduzir cada vez que pode. 3,5 milhões de pessoas ainda têm LER no Brasil, segundo dados do IBGE de 2013. E esse número é um número que não pode ser tido como um número bom, ele é um número péssimo, a gente tem que reduzir isso cada vez mais, porque isso significa quebra do sistema previdenciário, significa quebra do sistema de saúde e significa principalmente o desaforamento da saúde do trabalhador, o esvaziamento da saúde do trabalhador, e isso a gente não pode concordar. Então, ações do sindicato, eu acho que elas são muito bem-vindas, em conjunto com o Ministério do Trabalho, em conjunto com o MPT, em conjunto com o Judiciário. Caso nada disso funcione, obviamente o Judiciário vai estar à disposição para tudo que for preciso e para tentar, pelo menos, dar essa compensação para a saúde perdida, infelizmente. Obrigada pelo convite, muito obrigada a todos. Estou muito feliz de estar nessa mesa aqui, porque, olha, 3 palestrantes de gabarito. E parabéns pela sua palestra também, doutora. Fazendo uma reflexão sobre o que a senhora falou, muito importante, por sinal, nós precisamos da sua ajuda nesse grupo de trabalho aqui, né? Eu sei que vocês são parceiros e tal, mas tem muitas ações individuais sendo feitas, né? Eu não sabia que a 30ª vara de acidente de trabalho fazia todo esse trabalho. Até nós respondemos lá no sindicato documentos para os juízes, né? Dizendo o que o sindicato fez, porque aparecem processos lá e eles querem informação do sindicato. A mesma coisa no Ministério Público do Trabalho, da Superintendência, né?
o Ministério Público pedindo informações, o que tem sido feito, se o sindicato tem conhecimento, a mesma coisa da Justiça do Trabalho. Então, assim, estava conversando com o Cardoso hoje, não é de hoje, faz tempo, nós temos mandado os documentos para Brasília. Você falou da NR17, que é super importante, né? A NR9 e a NR7 têm problemas. Nós, dos sindicatos comerciais de Porto Alegre, devido às ações que a gente tem feito, junto com, inclusive com o Ministério Público do Trabalho, ações na Justiça também, atuações nas empresas, nós conseguimos elaborar a primeira convenção do Brasil, convenção coletiva, após fazer um acordo, para após esse acordo conseguirmos conscientizar os empresários da importância dessa convenção específica em saúde e segurança do trabalho. É a única convenção coletiva que só trata sobre saúde e segurança do trabalho, né? Já faz 3 anos que ela está em vigor. Conseguimos até posto de trabalho para deficientes na caixa operadora em farmácia, né? Porque eu entendo, e nós entendemos que no momento que o supermercado, farmácia e outras empresas não têm posto de trabalho para a pessoa deficiente, o cadeirante, por exemplo, que é o caso, cadeirante, para mim é uma discriminação, né? Não ter lá, ser atendido por uma comerciária de cadeirante, por exemplo. E nós conseguimos isso numa rede de farmácia através desse trabalho em conjunto, né? Através dessa convenção coletiva. Muitas farmácias estão, se vocês observarem, estão abrindo muitas farmácias, e não é farmacinha pequena, é farmácias grandes, né? Para dar mais, e obedecendo essa convenção. Claro que tem algumas que não estão sendo cumpridas, aí a gente está fiscalizando e autuando e até interditando farmácias, né? Aí encontra medicamentos vencidos, uma série de coisas. Então, nós precisamos da sua ajuda até para pressionar o governo. Por exemplo, falou-se aqui no mapa de risco. O que é um mapa de risco? É um quadro que está lá na parede. Eu eu acompanho a fiscalização junto com o Ministério do Trabalho, e ali, todo ano que eu ia naquelas empresas, eu tirava foto daquele mapa de risco. A mesma coisa. É um desenho que está lá, é uma figura que está lá, que não serve para nada. E nessa convenção coletiva, nós usamos uma legislação, além de usar a nossa legislação brasileira, nós usamos o anexo 1 da NR17, adaptada para a farmácia. Só tiramos dessa convenção peso da mercadoria e a esteira que não precisa ter em farmácia. Bom, o que nós precisamos? É criar esses mecanismos, né, de poder pressionar o Ministério do Trabalho. A legislação internacional, por exemplo, é a nossa legislação, que eu vou terminar de falar, e colocamos junto uma legislação internacional que é francesa, que é o gerenciamento de riscos. Que essa legislação internacional da França, ela não é feita, o levantamento de risco pelo SESMIT, por exemplo, né? É feita pelos trabalhadores junto com o SESMIT. Hoje a empresa paga profissionais, um engenheiro, um médico, fazer lá o levantamento que ele bem acha que deve ser feito. Aí não aparece, não vai aparecer no PPRA, no PCMSO, o assédio moral, por exemplo. Não vai aparecer. E nessa legislação francesa vai aparecer. Porque aí os trabalhadores vão dizer exatamente o que está acontecendo naquele ambiente de trabalho. E nós tivemos muitos exemplos de êxito através dessa legislação, através dessa convenção coletiva. Então, assim, nós precisamos nos unir, fazer um novo documento, já foi feito até pelo Luiz César, até pelo Cláudio César Pérez, já foi feito por mim, já foi feito através desse evento aqui, o ano retrasado ou passado. Mandamos para Brasília e até hoje nada foi feito. Inclusive com exemplos do êxito dessa convenção coletiva, né? E também procurar mudar muita coisa. Nós temos que fazer com que tenha posto de trabalho. Não adianta ter só cotas. Toda vez que a gente vai fiscalizar junto com o Ministério do Trabalho, o Ministério do Trabalho cobra as cotas. Mas e daí? Eles contratam deficiente físico, muitas vezes deixam eles em casa só para dizer que tem a cota, e muitas vezes botam lá atrás no depósito, onde eles estão sofrendo assédio moral, porque o cara é surdo, é mudo, e acaba sofrendo assédio moral até dos próprios colegas, né?
Então, tem que ter o ambiente adequado também para o deficiente físico, posto de trabalho para ele. E é isso que nós temos que cobrar dos órgãos do Ministério do Trabalho e Emprego, lá em Brasília, para que mude alguma coisa nessa NR9, NR7, porque, olha, eu vou dizer para a senhora, lamentavelmente, muita gente está ganhando dinheiro em cima disso. Médicos, não quero generalizar, doutor. Muitos médicos estão ganhando dinheiro só para não fazer nada, só para dizer se está apto ou não está apto. Inclusive, lá no sindicato, nosso setor de homologação, através da minha pessoa, nós não homologamos a rescisão de contrato de trabalho se não for elaborado o ASO ou o atestado demissional e admissional por médico que elaborou o PCMSO, pelo médico que é o coordenador, ele tem que estar na coordenação do PCMSO, ele tem que estar indicado, pelo menos, senão não tem validade. E o que nós vemos hoje é uma fábrica de atestado médico, que o médico lá recebe R$50, nem sabe o que está acontecendo dentro da empresa, não faz parte do programa, e os sindicatos muitas vezes estão homologando a rescisão com atestado que não tem validade. A rescisão pode ser... Nós podemos nos recusar a homologar uma rescisão se ela não for feita conforme a portaria, né, 3.214. Essa foi uma discussão muito grande, né? Eu acho que aí nós precisamos de autoridades como vocês, Ministério Público, Superintendência, pessoas que estão aqui nessa plateia interessadas em fazer mudar isso. O Cláudio Pérez é um batalhador, é um dos auditores fiscais, o Cienza também, e outros, né? O Frota que está aqui, tem mandado documento para Brasília, mas é um corporativismo, é uma dificuldade para se entender a importância dessa mudança, né? Então, nós temos a NR9 e a NR7, ela não é ruim, ela é boa, só que tem que ser aplicada efetivamente, tem que ser aplicada mesmo. O médico do trabalho tem que dizer, olha, os acidentes estão ocorrendo nessa empresa por isso, por isso e por isso. Né? As LER, por isso e por isso, vão fazer alguma coisa. Por que serve aquele relatório deles? Eu acho que nem fazem, né? Nem fazem. Então, nós temos que mudar. No momento que nós mudar, doutora, aí vai diminuir esses 40%, né? Tem que mudar, e só depende de nós não podemos perder as esperanças. Desculpe, eu não estou aqui para dar palestra, mas só para fazer uma introdução assim, e quero fazer uma proposta para a mesa e para vocês aqui, quem sabe nós partimos direto para as perguntas, né? Aí eu acho que fica bom para todo mundo, e depois se toma um café, concorda? Aí já o pessoal já não vai dispersar. O que vocês acham? Aprovado? Aproveitar que está no embalo aí. Bom, vamos ver quem é que está... Agora está aberto para discussão, para perguntas, pessoal. É importante nós... 1 minuto para vocês fazerem a pergunta, tá? Quem se dispõe a ser o primeiro, doutor? Alô? Eu, ultimamente, uns 2 anos para cá, tenho ouvido falar muito, inclusive tive contato já com a Associação Brasileira, que é do atual teletrabalho. Teletrabalho, para aqueles que não ouviram falar ainda, é que muitas empresas e até o serviço público, que eu sou servidor público federal aposentado, então até no serviço público eu tenho ouvido notícias de que os funcionários ou os empregados da iniciativa privada, que são aí cobertos pela CLT, já o servidor público não, né, que é estatutário, poderiam começar a trabalhar em casa, através da internet, com computadores. Bom, como isso aí exige do trabalhador uma produtividade X, eu não sei qual é o critério que será feita essa exigência de produtividade, eu gostaria de saber dos colegas de mesa, principalmente do Ministério do Trabalho e da Justiça do Trabalho, qual é a posição em relação ao teletrabalho, que uma lei que saiu uns 2, 3 anos atrás estenderia os direitos do teletrabalhador como se ele estivesse trabalhando dentro da empresa. Então, era essa a minha pergunta.
Eu, em verdade, eu gostaria de fazer duas perguntas, uma ao professor Cardoso e outra à doutora Cláudia. Já seriam as três, mas, por exemplo, direcionado ao professor Cardoso, é saber se, naturalmente, as doenças sempre debilitam a pessoa, algumas recuperam, volta tudo ao normal. Mas, especificamente sobre a LER, ela traz outras consequências, como é uma doença que ela se repete ao longo dos anos, se de outra ordem ela afeta bastante a pessoa. E quanto a doutora Cláudia, saber, com relação às ações que são demoradas, muitas vezes até a pessoa já se recuperou, mas se aplicar aos remédios que tem no direito do trabalho, como uma tutela antecipada, por exemplo, poderia ser concedido uma tutela antecipada e posteriormente analisado o caso para constatação se realmente a pessoa estava ou não doença relacionada à profissão? Bom, eu vou fazer uma pergunta que está acontecendo no nosso setor de fiscalização lá no Sindicato do Comércio. A gente vê muita reclamação sobre o acúmulo de função ou, como dizem, né, desvio de função. Então, devido à crise do Brasil hoje, né, econômica, o pessoal está sobrecarregando as pessoas com várias funções. Inclusive, uma rede grande, a Renner, está empregando pessoas hoje. Ela tem que fazer um curso de todas as funções. Tem que ser caixa, estoquista e vendedor ao mesmo tempo. E várias pessoas estavam no contrato, desistiram do emprego que não suportaram aquela carga ali de funções que foi estabelecida. Como nós poderíamos fiscalizar isso hoje? De que forma? Porque pelo jurídico é muito difícil provar hoje o desvio de função. Alô, sobre a pergunta do teletrabalho, né? Bem, o teletrabalho, ele foi inserido na CLT, se não me engano, no parágrafo único do artigo 3º, logo nos primeiros artigos, né? Então, na legislação, ele está colocado assim com muita naturalidade lá, né? Ele está colocado como equivalente, né? Que permanece, é um emprego normal, né? Na verdade, o nome seria o emprego, né? A pessoa pode ter um emprego, pode ser empregado, pode desenvolver uma relação de emprego à distância, né? E ele lá na CLT fala assim, os meios telemáticos, né, de controle, eles equivalem aos meios, né, tradicionais, mais ou menos com essas palavras aí, né? Mudam algumas coisas. Então, por quê? Porque com talvez seja mais importante a gente ver o que é que os professores, né, de direito do trabalho têm a dizer sobre isso, né? Porque o que é que acontece? Com a evolução econômica, né, o mercado vai mudando, né? Os meios de comunicação são outros, meios de transporte. Hoje um advogado, às vezes, ele vem de um outro estado fazer um serviço, né, e depois vai embora, no mesmo dia, ou passa uma semana e depois vai. Às vezes, muitas pessoas se reúnem por programas, né, que são utilizados na internet, um computador, às vezes até no celular a pessoa já se visualiza os colegas, né, discute. Então, o direito não podia ficar atrás, né? Ele não pode ignorar a realidade, né, o direito, né? Porque quando o legislador ele ignora a realidade se vinga, né? E aí ela se vinga do legislador ignorando, né? Quer dizer, não adianta, por exemplo, a gente chegar e dizer assim, olha, eu vou revogar a lei da gravidade. Então, não adianta, porque ela vai continuar existindo, né? Então, tem que existir uma forma da gente trabalhar com a realidade, ser também pragmático, né? Então, por que o teletrabalho ele cria essa relação de emprego? Ele pode criar, né? Ele pode criar se existirem os requisitos, os elementos que caracterizam essa relação. Os mesmos elementos que a gente encontra
no dia a dia, no trabalho tradicional, se eles existirem no teletrabalho, então é considerado um emprego. E aí vale todos aqueles direitos que já existem, né? Então você tem que ter uma subordinação, tem que ser um trabalho oneroso, quer dizer, oneroso é que você paga, não é um trabalho gratuito. Tem que ser um trabalho pessoal, você é que faz aquele trabalho, sempre você para aquela empresa. E é um trabalho chamado, esse termo já é mais complexo, eu não vou explicar não, porque ele é muito complexo. Chama-se não eventualidade, ele se insere na atividade daquela empresa, né? Então, vamos imaginar, para ficar mais fácil, esse Netflix aí, que existe aí no mundo agora. Então, o Netflix trabalha com muito teletrabalho. Então, uma pessoa que é empregado do Netflix, ela vai ter todos esses requisitos, ela vai atender às metas do Netflix, a política da empresa, então ele está subordinando. Ele não tem um chefe, assim, olha, faça isso o tempo todo, mas ele tem um regulamento para ele seguir. Ele tem metas para cumprir, ele não faz o trabalho exatamente do jeito que ele quer. É um novo tipo de subordinação, que é uma subordinação estrutural. Chama-se subordinação estrutural. Assim, ela não é aquela subordinação que tem que ter o gerente ali mandando. Ela faz parte da estrutura do negócio, por meio do que eu falei, regulamento, metas, etc. Então, essa pessoa, ela é empregada dessa empresa, o Netflix, que é uma empresa que trabalha muito com isso. Né? Eu acredito até que ela deve ter poucos empregados no Brasil, talvez não tenha, eu não sei exatamente, estou citando só para poder chamar a atenção das pessoas. Né? Então, é isso. Então, o mercado vai mudando, vão surgindo outras maneiras das coisas serem realizadas, e os direitos trabalhistas, eles, para nós da fiscalização, eles permanecem. Né? Não interessa se o trabalho é feito, onde é que ele é feito, interessa que ele é feito. Se a costureira faz o trabalho na casa dela e ela leva tudo para uma fábrica, e nessa fábrica ela entrega esse material que ela produziu, nós entendemos que ela é empregada da fábrica, porque a fábrica precisa de costureira. Naquela fábrica não existe não é verdade, uma têxtil que não tenha costureira. Ainda não criaram isso. Ela obedece às ordens e às metas. Ela faz aquilo ali, não é por altruísmo, é paga, né? E é ela que faz, então a gente é empregada, entende? Então é isso, eu vejo com uma certa naturalidade essa questão. Eu vejo até que, muitas vezes, se muitas tarefas que nós realizamos no trabalho pudessem ser realizadas em casa, acredito que diminuiria o estresse, dependendo do emprego, né? Porque você pode ficar com seu filho, você pode mudar um pouquinho o ar, né? Você muda um pouco o ambiente, né? Enfim, é isso.